uma luta necessária para expulsar um tirano da cidade de Roma. Mas quando Roma foi conquistada, Constantino e Licínio lutaram para assumir o controle de todo o império. Enquanto Licínio defendia a fronteira norte do império contra os invasores bárbaros, Constantino marchou para Roma, sitiando a cidade onde Maxêncio se escondia. Dentro das muralhas de Roma, Maxêncio, um pagão devoto, baseou sua estratégia nas vísceras de cordeiro lidas pelo sacerdote. Quando se tratava de uma luta, Maxêncio queria ter algum tipo de proteção divina. E seguiu os procedimentos que qualquer bom imperador romano seguiria para obter proteção. Desesperado para saber se deveria esperar por Constantino ou enfrentá-lo em batalha, Maxêncio buscou orientação nas profecias sibilinas. Uma das fontes que Maxêncio consultou foram as profecias sibilinas, que eram livros de profecias mantidos pelas associações de sacerdotes romanos. E os sacerdotes investigavam determinadas questões consultando um oráculo. Bom, esse foi um oráculo que lhe disse que um inimigo de Roma morrerá hoje. Por essa razão, parece que Maxêncio mudou seu plano e tomou a decisão de não esperar por Constantino. Ele preferiu enfrentar Constantino em batalha. Supondo que Constantino fosse o inimigo de Roma mencionado no oráculo, Maxêncio preparou-se para a guerra. Preparem-se! Nós vamos vencer! Enquanto isso, Constantino preparava-se para enfrentar Maxêncio no campo de batalha. Sabendo que suas tropas eram em menor número, Constantino estava inquieto. Constantino começou a ficar preocupado com a força de seu exército. E sabemos que ele rezou para que algum deus o ajudasse e recebeu uma visão como resposta. E Constantino interpretou a visão como sendo cristã. O historiador Eusébio de Cesareia registrou o que aconteceu conforme lhe foi contado pelo próprio Constantino. Ao redor do meio-dia, quando começava o entardecer, ele viu nos céus o sinal de uma cruz luminosa. Ela estava acima do sol e tinha a inscrição "Conquiste com isto". O que ele afirmou ter visto era um símbolo que parecia ser uma cruz com um tipo de P no alto, mas com as letras Kairo, que eram as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. E existem outras fontes que dizem que ele também ouviu uma voz ao mesmo tempo que disse que ele conquistaria com esse sinal. Peguem as armas! Constantino ordenou aos soldados que colocassem Cairo em seus escudos e estandartes, transformando o símbolo cristão de objeto de perseguição em sinal de honra. E assim lutaremos! Nunca desistam! Constantino assumiu o Deus que anteriormente fora rejeitado como sua força divina, como seu poder de vitória. Ao assumir o Deus cristão que havia sido perseguido pelos imperadores anteriores, Constantino fez algo muito revolucionário. Com a conversão, Constantino transformou a batalha contra o pagão Maxêncio em um teste de religiões. Constantino encontrou Maxêncio na ponte Milvio, que cruza o rio Tibre, e era o único obstáculo entre Constantino e a estrada que levava a Roma. Embora em menor número que o exército de Maxêncio, os soldados de Constantino, marcados com a cruz de Cristo, enfrentaram a batalha com coragem. A batalha da Ponte Milvio foi muito importante. As forças foram dispostas uma contra a outra e, apesar das vantagens numéricas, o exército de Maxêncio foi empurrado por Constantino para o rio. Nunca desistam!
O destino de Maxêncio foi selado nas margens do rio Tibre. Constantino forçou Maxêncio a lutar com o Tibre nas costas. Era uma posição terrível para estar e, conforme as forças de Constantino pressionaram, o exército de Maxêncio se dispersou. Sem opção, o usurpador Maxêncio fugiu com seus homens e tentou atravessar o rio Tibre a nado. Mas a armadura pesada impediu que Maxêncio sobrevivesse ao rio. Dias mais tarde, seu corpo inchado foi retirado do Tibre, comprovando a queda do regime usurpador. Constantino obteve uma importante vitória na Ponte Milvio, que eliminou a oposição de Maxêncio e deu a Constantino o controle de metade do império, inclusive da rica província da Itália. O destino de Maxêncio era um lembrete da força de Constantino e do que esperava aqueles que ousassem opor-se a ele. Constantino deu-se ao trabalho de dragar o corpo para desfilar com a cabeça por Roma e depois enviá-la ao norte da África para mostrar que o imperador estava morto e que Constantino tinha assumido o poder. A vitória sobre Maxêncio também provou a Constantino que o deus cristão era mais poderoso que os deuses pagãos do inimigo. Com a derrota de Maxêncio, todo o Império Ocidental pertencia a Constantino. Como combinado, ele deixou o Oriente para Licínio. Milão, Itália, 313 d.C. Eles se encontraram em Milão, onde Constantino e Licínio confirmaram o apoio mútuo por meio do casamento. Constantino decidiu ligar-se a Licínio ou ligar Licínio à sua causa. Ele chamou uma de suas irmãs, Constância, e a casou com Licínio, que considerava esse o modo natural de fazer uma aliança. Bom, para começar, o próprio casamento realmente marca o ponto em que os dois, Constantino por um lado e Licínio pelo outro, concordavam nas políticas. Uma dessas políticas refletia a conversão de Constantino ao cristianismo. Os dois imperadores conversaram sobre como dividiriam o poder entre si. Um elemento nessa decisão era estender a tolerância ao cristianismo por todo o império. Licínio não era cristão, mas concordou com Constantino em interromper a perseguição no império. O acordo funcionou por algum tempo, mas uma aliança nascida da ambição é frágil. E Constantino reconheceu que seu co-imperador era seu maior rival. Pela primeira vez em 10 anos, os cristãos puderam rezar livremente e pela primeira vez na história, o imperador era cristão. Constantino se converteu ao cristianismo e então levou muito a sério a tarefa de defender a igreja cristã. Sua família, inclusive seu filho e herdeiro Crispus, também se converteu. Constantino não só estendeu a tolerância à igreja cristã, mas favoreceu bastante os cristãos no território que controlava. Em 313 d.C., Constantino e Licínio emitiram em conjunto o Édito de Milão, conforme descreve o historiador Lactâncio. Garantimos aos cristãos e a todos a liberdade de seguir a religião que desejarem, para que todas as divindades no céu sejam veneradas e favoreçam a nós e aos que se encontram sob nosso poder. Nos anos que se seguiram, o relacionamento de Constantino e Licínio se deteriorou. Conforme Licínio lutava pelo domínio do Oriente, sua sede de poder aumentava.
Constantino e Licínio se deteriorou. Conforme Licínio lutava pelo domínio do Oriente, sua sede de poder aumentava. Licínio continuou agindo a seu próprio modo, como se estivesse no Oriente, mas Constantino não confiava nele. A tensão entre eles aumentou. Depois de 9 anos de governo comum, os dois imperadores quiseram controlar todo o império. Essa rivalidade iria provocar uma guerra civil em Roma. No Oriente, os cristãos foram vítimas do conflito crescente. Como apoiavam o imperador cristão Constantino, eles passaram a ser uma ameaça a Licínio e pagaram um alto preço. Uma das consequências foi o reinício da perseguição. E a razão para isso foi muito simples. Constantino era conhecido como um defensor dos cristãos. E os súditos cristãos de Licínio pareciam ser uma quinta coluna. Pareciam inimigos de Licínio em seus territórios. E assim, ele os perseguiu. Igrejas e livros sagrados foram destruídos. E o mesmo aconteceu à aliança entre Licínio e Constantino. A perseguição aos cristãos deu a Constantino, um governante experiente de meia-idade, um pretexto para atacar Licínio. Então ele rapidamente ordenou que seu exército marchasse para o Oriente. Constantino era um líder muito efetivo da cavalaria e sempre ficava à frente da cavalaria, movendo-se ao redor dos flancos do inimigo. Certamente fez isso com Licínio. Crispus, filho e herdeiro de Constantino, lutou ao lado do pai e provou seu valor na batalha. Ambos obrigaram Licínio a recuar. Constantino e Crispus perseguiram Licínio de Adrianópolis para Bizâncio e até Crisópolis, onde ele opôs a resistência final. Em 324 d.C., com todo o império em jogo, Constantino e Crispus enfrentaram Licínio lado a lado. Crispus herdou a habilidade do pai no campo de batalha. Crispus era um outro gênio militar. Sem sua ajuda, a vitória contra Licínio talvez não tivesse acontecido. Constantino e Crispus devastaram o exército de Licínio, lutando novamente sob a égide do deus cristão. A Batalha de Crisópolis acabou antes de começar. Constantino conseguiu levar seu exército para o território de Licínio sem nenhuma resistência efetiva. Seu exército tinha sido vitorioso com facilidade em várias batalhas. A resistência de Licínio parece ter sido mínima. A vitória na batalha final deu a Constantino o controle sobre todo o império. Como descreveu Eusébio de Cesareia. As regiões do Oriente uniram-se às do Ocidente e todo o Império Romano passou a ter um único governante supremo. Aprisionado na Nicomédia, Licínio enfrentou uma punição cruel. A única testemunha foi sua esposa, a irmã de Constantino. O relacionamento com Licínio é interessante. Licínio é lembrado como seu cunhado. A esposa de Licínio suplicou por clemência para o marido. E, no princípio, Constantino parecia inclinado a ser clemente. Eles jantaram juntos, mas Licínio foi exilado e depois foi executado. Eu quero sair daqui, me ajudem! Apesar das súplicas da esposa, a execução de Licínio foi rápida e sangrenta, mostrando que Constantino não tinha piedade nem diante de sua família. Com a morte de Licínio, Constantino passou a governar todo o império e pretendia transformar seu filho Crispus vice-imperador no Ocidente.
Bizâncio, 324 d.C. Como co-imperador, Crispus conhece os planos do pai para uma nova capital cristã no Oriente, a ser localizada em Bizâncio. Depois de Constantino conquistar o Império, ele queria criar uma cidade totalmente nova, com o seu próprio nome. E então fundou Constantinopla, em um local estratégico, a meio caminho das fronteiras mais importantes. Ele optou deliberadamente por fundar uma nova cidade sem associação com os imperadores pagãos. Era uma cidade que não tinha nenhuma tradição rival, era uma cidade cristã. Mas enquanto seus sonhos se realizavam, surgiram problemas entre Fausta, a esposa de Constantino, e seu filho Crispus. Constantino tinha 4 filhos. Crispus era filho de sua primeira esposa e os outros 3 eram filhos de Fausta, sua segunda esposa. E não havia como evitar algum tipo de tensão entre os dois grupos, especialmente por parte de Fausta, porque ela desejava o melhor para seus filhos e considerava Crispus como um obstáculo. Invejosa do poder concedido a Crispus no Ocidente, Fausta estava determinada a conseguir poder para seus filhos a qualquer custo. Porém, essa unidade não demorou a ser ameaçada por distúrbios provocados por dissidências internas da Igreja Cristã. A situação entre os cristãos no Império do Oriente era de grande agitação. Havia uma controvérsia acirrada sobre a natureza de Cristo, que também estava ligada à questão de quem deveria comandar a Igreja do Oriente. Bispos rivais incitavam ataques a outros cristãos com crenças diferentes. Tal violência não era vista desde as perseguições, mais de 20 anos antes. Em busca de uma solução, Constantino exigiu que as autoridades da igreja acabassem com a controvérsia sangrenta. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Então ele convocou um concílio de mais de 300 bispos e marcou o encontro na cidade de Niceia. A tarefa deles era chegar a uma única definição do que os cristãos acreditavam. O resultado foi o Credo Niceno, uma declaração de fé que existe há mais de 1.600 anos e ainda é recitado atualmente em todo o mundo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai. Assim vai ser melhor. Mas nem todos concordavam com essa definição de crença cristã. E isso acabou provocando muitos problemas, porque significava que os cristãos rivais, as crenças cristãs rivais, ficaram constantemente lutando pela preferência imperial pelo resto do século. Isso também significou que os imperadores deixavam de lado os outros assuntos do governo para lidar com as rivalidades entre os diferentes bispos cristãos. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Talvez isso tenha cegado Constantino para uma rivalidade muito mais próxima. Em 326 d.C., sua esposa Fausta atacou a integridade de seu filho Crispus. Crispus era o filho mais velho de Constantino, de um casamento anterior e, portanto, não tinha a mesma mãe que seus meio-irmãos menores. É bastante claro que havia uma intensa rivalidade entre ele e os 3 meio-irmãos. Entenda. Como parte de seu plano, Fausta disse a Constantino que Crispus havia tentado seduzi-la. Isso é imperdoável! As coisas não iam bem para Crispus. Fausta queria tirar Crispus do caminho logo para que seus filhos legítimos pudessem herdar sem a ameaça de Crispus. Constantino não percebeu que fora traído pela esposa e não pelo filho, e ordenou que Crispus fosse executado.
Pola, 326 d.C. Aprisionado em Pola, na Croácia atual, Crispus reafirmou sua inocência. Embora não fosse ouvido, ele tinha um defensor junto a Constantino. Constantino foi aconselhado por sua mãe Helena, que achava que a própria Fausta havia inventado esse plano, fingindo ter sido violada ou ter sido seduzida por Crispus, de modo a que ela, Fausta, pudesse promover os interesses de seus filhos. Constantino agira de modo impulsivo e sabia disso. Fausta pagou com a vida por sua traição, mas era tarde demais para Crispus. Os guardas da prisão já tinham recebido ordens para executar o filho do imperador. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas foi um golpe terrível para o Império Romano que Crispus fosse sacrificado no altar da história. Constantino ficou só com sua própria consciência. Como penitência, Constantino passou os últimos anos de sua vida construindo igrejas em Jerusalém, Belém, Constantinopla e Roma. Roma, 330 d.C. Uma das igrejas mais magníficas foi construída no local do túmulo de São Pedro, em Roma, um lugar de peregrinação para os cristãos até hoje. Constantino é mais conhecido pelas igrejas. Essa é uma indicação tanto de suas políticas pró-cristãs quanto de seu apego à fé cristã. Recusando-se a mudar de fé apesar das constantes desavenças, Constantino dirigiu pessoalmente a construção da Basílica de São Pedro. É uma explosão extraordinária de arquitetura de um modo que não existia antes no Império Romano. A diversidade de planos pode ser explicada pela variedade de arquitetos que Constantino envolveu no trabalho e provavelmente por suas próprias ideias. Ele se envolveu em quase todos os projetos e era um homem que realmente tinha ideias próprias sobre a construção. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Constantino esperava que a devoção no final da vida apagasse todos os seus pecados. Constantino sabia que seu dia não tardaria. Idoso e doente, ele finalmente foi batizado em 337 d.C. Fazia sentido que Constantino adiasse o batismo, porque os imperadores tinham uma tarefa perigosa e dura, e algumas vezes tinham de fazer coisas difíceis e pecaminosas, isso em consequência de sua posição. E fazia sentido adiar o batismo até o fim da vida, pois as coisas perigosas e pecaminosas seriam lavadas antes da morte. Atormentado pelos pecados, Constantino queria apenas morrer com uma consciência limpa e purificada pelo batismo. No final de sua vida, Constantino era mais ou menos um tipo de visionário que, na época em que foi batizado, queria deixar as vestes imperiais e viver isolado como religioso. Finalmente, Constantino encontrou a paz na fé que professou por toda a vida. Sei que sou realmente abençoado, agora que fui merecedor da vida imortal e que recebi a luz divina. Constantino morreu em maio de 337 d.C., após 30 anos de governo. Merecedor da vida imortal e que recebi a luz divina. Constantino morreu em maio de 337 d.C., após 30 anos de governo. Constantino teve muito sucesso como imperador e muito sucesso como líder militar.
Ele foi um homem que abriu seu caminho para o poder usando a pura ambição. E sempre que preciso, usou essa ambição para alcançar a vitória. Por toda a vida, Constantino lutou para manter unido o Império Romano sob a nova religião, mas nem mesmo a fé poderia salvar o Império.